Nós conversamos na nossa N1 sobre o papel do Estado, sobre qual é a importância dele, sobre como ele age e por que ele age. Aí a gente discutiu um pouco sobre essa maneira de agir estatal, quais são os princípios constitucionais. A gente se aprofundou um pouco no artigo 5 e no artigo 6, mas nós destrinchamos mais a fundo os princípios da gestão pública, em que nós resumimos por meio do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí a gente conversou sobre direito do trabalho, conversamos sobre as relações empregatícias, conversamos sobre as relações de emprego, nós discutimos o que é um contrato de trabalho, nós falamos um pouco sobre a CLT, como é que foi a construção até que ela saísse da cabeça de alguém, fosse para o papel. Para até em 2017, quando ela foi rasgada no meio, né? Mas isso aí é outra questão. Outro tópico que abordamos na nossa N1 foi o direito das pessoas com deficiência. Nós tivemos 2 encontros em que isso foi abordado. No primeiro deles, a gente conversou com o professor João e com a professora que colaborou com a gente também. Me perdoe, mas agora fugiu o nome dela. Mas eles deram um show para a gente, no sentido de discutir quais são não só as particularidades das pessoas com deficiências, mas a importância de a gente entender como podemos incluí-las, né? E aí a gente conversou também a partir da empresa do Eide Leão, em que ele percebeu essa lacuna de mercado e investiu nesse público. E aí foi interessante essa conversa com o Eide, porque não foi só uma discussão quanto ao atendimento de um nicho de mercado, foi uma discussão sobre o que é empreendedorismo, foi uma discussão de como ele atua. Inclusive, uma das maiores ênfases que ele deu foi num assunto que eu abordei com vocês agora há pouco, sobre a necessidade de aprender constantemente. Se vocês voltarem na palestra dele, se vocês relembrarem o que ele trouxe para a gente de principal contribuição, sem sombra de dúvidas, foi nos falar sobre os desafios e a flexibilidade necessária para enfrentá-los. E aí, gente, aqui na nossa N2, nós vamos ter essas apresentações de trabalho com base nessas temáticas que eu trouxe para vocês e fizemos a divisão agora há pouco, certo? Mas, para hoje, em nível de aquecimento, vamos pensar um pouquinho sobre o que são organizações? E esse assunto, naturalmente, já falamos várias e várias e várias vezes. A gente falou muito sobre isso nas nossas primeiras aulas do curso. E é importante a gente ter um fechamento de curso, digamos assim, já que estamos caminhando para as nossas últimas aulas, é o último semestre, é importante que a gente feche esse ciclo com compreensão sobre do que ele está tratando. Veja, individualmente, nós, seres humanos, precisamos uns dos outros. Nós temos uma dependência mútua que, de certa forma, é o que garante a nossa existência. Individualmente, o ser humano tem necessidades, desejos, valores, dúvidas, e isso num plano unidimensional, em você, sozinho, coordenar e lidar com essas coisas já é difícil. Só que você não vive sozinho. Tu tem que lidar com teu pai, tu tem que lidar com tua esposa, tu tem que lidar com os teus colegas de trabalho, tu tem que lidar com o mercado competitivo, clientes que te demandam coisas que nem sempre você pode dar. Você não existe isoladamente. Você precisa lidar com essas coisas e com as coisas dessas outras pessoas que estão ao seu redor. E aí, como é que você faz tudo isso sem pirar? Como é que a gente faz todas essas coisas sem nos matarmos diariamente? Por meio das organizações. Elas são o mecanismo que encontramos para, de certa forma, nos contermos. Elas organizam todas essas necessidades, desejos, dúvidas e valores, elas organizam tudo isso, tornando mais fácil a convivência grupal. Porque elas organizam esse conjunto de coisas num guarda-chuva não mais unidimensional, mas num guarda-chuva multidimensional, em que nós temos essas dimensões, de certa forma, contidas. Porque, independentemente dos nossos desejos, necessidades, dúvidas, valores, nós, naturalmente, para conseguirmos conviver bem,
colocamos muitas vezes as organizações em um patamar um pouco mais elevado até do que alguns desejos nossos. E, claro, existem discussões aprofundadas sobre isso, inclusive imagino que vocês estejam tendo lá em gestão de pessoas, sobre como essas necessidades individuais são esquecidas em nome das organizações. É o que nós podemos chamar de burnout. A síndrome de burnout é um problema gigante. Muita gente, em muitos lugares, tem literalmente ido a índice de... tem chegado às últimas instâncias, tem literalmente se suicidado, porque não tem lidado bem com essa relação profissional pessoal. Então, é muito importante que a gente, por mais que se dedique às organizações, por mais que compreendamos o papel dela, é muito importante que a gente tenha uma certa flexibilidade relativa. E veja, esse conceito é muito denso. Mas a vida em adulta é essa densidade. Não é fácil mesmo. Porque a gente tem que saber até que ponto a gente se doa a uma organização sem esquecer de quem somos, sem esquecer do que precisamos. As nossas dúvidas e os nossos valores, eles não podem ser simplesmente soterrados. É por isso que a discussão de missão, visão e valores de uma empresa, ela é tão importante. E é crucial que você, antes de ser cliente, antes de ser funcionário dessa empresa ou dessa organização, você avalie se você bebe bem desses valores, dessa missão, dessa visão institucional. E aí é que a administração exerce um papel crucial na melhor convivência em grupo. Porque nós temos desejos ilimitados. Mas os nossos recursos não são ilimitados. Os nossos recursos são limitados. Os nossos funcionários e os nossos clientes também têm desejos e necessidades. Esses desejos e essas necessidades, eles precisam harmonizar para que eu consiga melhorar a convivência em coletivo. Essa convivência é muito difícil de ser harmonizada, porque enquanto há pessoas, há movimento, há variações, há evoluções. E o maior desafio do administrador é conciliar todas essas coisas. Porque os funcionários, os clientes, os alunos gostariam de, numa sexta-feira, 7h30 da noite, estar bebendo cerveja. Gostariam de estar deitado numa rede, lá na praia. Eles desejam isso, mas a necessidade institucional de evoluir, crescer profissionalmente, lhes obriga a estar aqui, sentado, olhando para um celular ou computador, assistindo a aula de legislação. Veja, eu também gostaria de estar bebendo cerveja ou sentado numa rede lá na praia, deitado numa rede lá na praia. Mas eu tenho o dever de estar aqui mediando esses debates, conversando com vocês e refletindo sobre esses temas. E aí é que entra as organizações, e aí nesse nosso caso concreto está o IFCE, mediando essa nossa necessidade de não só trabalhar, mas de estudar e crescer profissionalmente ou pessoalmente ou profissionalmente com isso. Certo, gente? Tá clara essa parte inicial? Eu tenho a noite toda. E aí, gente, tá claro? Tá sim. Tá, claro. Para mim tá, né? Show! Temos um conjunto universo chamado humanidade. Essa humanidade, elas são as pessoas e a convivência necessária para que elas continuem existindo. E para que elas não se matem entre si, foram criadas as organizações. Para que essas organizações continuem evoluindo e ajam adequadamente quanto aos recursos disponíveis, existe a administração. A administração existe para melhorar a convivência entre as pessoas. A administração, para fazer isso, otimiza o uso dos recursos.
A administração é liderar pessoas e otimizar o uso de coisas. Para fazer isso, nós dividimos a administração em grandes áreas. Nós estudamos durante o nosso curso técnico em administração 6 grandes áreas da administração. Esse tópico que vocês têm estudado especificamente nessa disciplina de legislação é esse último, gestão pública. Mas vocês já estudaram finanças, vocês estão estudando gestão de pessoas, inclusive vocês ainda estão estudando finanças, né? Vocês estão estudando ou já estudaram logística e produção, estudaram no semestre passado marketing. Então, a administração lida com essa reflexão de otimização da convivência. Mas, vamos lá, vamos dar mais um passo nessas nossas reflexões? Me diz uma coisa, dessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, quem vocês acham que é o administrador? Os dois. Por quê? Porque os dois estão trabalhando, os dois estão fazendo o negócio deles, né? Show! Excelente resposta. E quem é o empreendedor? Os dois, Samuel. Os dois também, eu também acho os dois. Deixa eu fazer a mesma pergunta sobre essa imagem aqui. Quem é administrador e quem é empreendedor aí? Na realidade, os dois são administradores, mas somente um, às vezes, coloca mais em prática do que o outro. Alguém mais ia falar? Eu ia dizer que esse de preto talvez fosse o administrador e esse de branco o empreendedor. Show! Gostei. Concordo com a Alex. Gostei da maneira que vocês lidaram com esses questionamentos. E peço desculpas a vocês pela pegadinha, mas, na verdade, a resposta ideal é não sei. A gente não dá para julgar só pelas essas aparências quem está administrando, quem está empreendendo. Porque o exercício de administrar e de empreender, ele é muito maleável. Ele é o momento de você parar, pensar e refletir, mas também é o momento de você lidar com o cliente e oferecer o produto. Ele é o momento de você conversar com a tua equipe, alinhar e, de certa forma, chegar a novas perspectivas sobre o teu negócio. Então, administrar e empreender são movimentos que dialogam constantemente entre si. Então, só por essas imagens, a gente não consegue chegar a conclusões definitivas. Porque o empreendedor planeja sim, tal qual esse rapaz de terno e gravata aí pensando de frente para o seu notebook. Do mesmo jeito que ele também oferece o produto, como esse dono da barraquinha de cachorro-quente. Talvez não seja nem o dono, né? Pela imagem a gente não tem como saber. O fato é que esse exercício de administrar e empreender tem uma correlação. Eles estão juntos. Eles são cruciais para o desempenho adequado de uma organização. E veja, eu não estou colocando o empreendedor exclusivo para as empresas. Eu estou colocando o ato de empreender para as organizações. Empreender, por definição, é resolver problemas, resolver tarefas difíceis. Administrar tem uma relação direta com conciliar interesses e maximizar o uso de recursos. Perceba que isso tem que estar harmonizado. Então, na minha prática empreendedora, na minha vivência administrativa, vai ter momentos em que eu vou executar e vai ter momentos em que eu vou planejar. Qual seria a diferença máxima entre uma coisa e outra? Por definição, essa prática de empreender, ela tem uma paixão a mais. Eu preciso ter uma doação a mais e uma criação excepcional para idealizar, por exemplo, maneiras novas de resolver problemas antigos. A ação administrativa, o administrador, por definição também, ele vai ser um pouco mais racional. Ele vai se dedicar um pouco mais a otimizar os recursos que a instituição tem. Então, se eu tivesse que lhes dar uma diferença bem simplista para essa discussão
entre quem é o empreendedor e quem é o administrador, eu diria que enquanto o empreendedor é o coração da empresa, o administrador é o cérebro dela. E do mesmo jeito que uma pessoa que só tem cérebro e não tem coração, ela não consegue conviver bem em grupos, uma pessoa que só tem coração e não tem cérebro também não consegue viver bem em coletivo. As empresas têm que ter as duas coisas. Nós, enquanto vivência coletiva, precisamos ter as duas coisas. Então, a gente não precisa e nem deve escolher entre ser administrador ou ser empreendedor. Professor, mas eu sou muito racional, eu não gosto dessas coisas em que a gente tem que ir só na cara e na coragem, não. Então, consiga um sócio que vai impulsionar a sua empresa sendo o coração dela. E veja, eu estou fazendo essa metáfora simplesmente com a finalidade acadêmica de, didaticamente, a gente avançar nessa discussão. Essa reflexão, se a gente for mais a fundo ainda, a gente passa aqui o resto da semana só falando sobre isso, sobre as potenciais diferenças entre uma coisa e outra. Mas tudo isso foi só para resumir e a gente criar a escada para a gente subir até o conceito do que é uma empresa. Juridicamente falando, uma empresa é uma personalidade jurídica que ela usa seus recursos humanos, seus recursos de capital e faz dinheiro com isso. Resumidamente é isso. Uma empresa é uma pessoa jurídica com fins lucrativos. Professor, mas tantas vezes você disse que administrador não é só para ganhar dinheiro? Claro, eu disse e continuo dizendo. Administrador lida com organizações. Empresário lida com empresa. E uma coisa dialoga com a outra, mas não necessariamente são a mesma coisa. Perdão, Leslie, quer falar? Acho que foi você. Sim, uma ONG também é uma empresa, né? Não. Empresa, não. É uma organização. Tá certo. Empresa é quem tem fins lucrativos. E veja que numa discussão técnica, acho que é a Luciana que está falando, não é? Leslie. Ah, desculpe, Leslie. Eu achei que era você e depois, quando você falou, achei parecido com o Luciano. Mas, enfim, veja, quando a gente está falando de uma ONG, ONG, a gente está falando de uma organização não governamental. Uma organização não governamental, por definição, ela não tem fins lucrativos. Isso não significa que ela não pode cobrar uma taxa de associação, que ela não pode vender um produto, que ela não pode atuar monetariamente. Mas perceba, ela não pode, por definição, existir em nome de lucrar. Porque quando ela faz isso, ela deixa de ser uma organização não governamental e passa juridicamente a exercer atividades de empresa. E aí ela pode literalmente ter problemas com os órgãos que fiscalizam essas atividades. Uma empresa... Oi, pode falar. Ela tem CNPJ? Pode, sim. Via de regra, ela tem que ter. Inclusive, a partir desse CNPJ, ela vai poder pleitear financiamentos públicos, concorrer a editais, ela pode, por meio do seu CNPJ, sugerir que outras empresas façam doações para deduzir imposto de renda. Uma série de benefícios formais acontecem a partir disso. Inclusive, organizações não governamentais podem contratar funcionários, podem vender produtos, como eu acabei de dizer. E esses produtos, agora veja, essa venda de produtos, como eu acabei de explicar, ela não pode ser revertida exclusivamente para fazer com que a instituição lucre, porque ela não existe para isso. Uma organização não governamental vive para atender uma necessidade de um determinado público. E essa deve ser a finalidade máxima. O que é comercializado deve ser revertido para isso, não para que ela lucre. Tu entende o que eu quero dizer? Tá claro ou não? Tipo assim, Samuel, por exemplo, que nem uma ONG assim, vamos supor que, tipo, sei lá, um Abrigo São Lázaro, por exemplo, ele pode criar, por exemplo, tipo, vender canecas, camisas,
justamente para ajudar na ONG? Sim, sim. Ele pode, muitas vezes ele faz isso. A gente tem fundações que trabalham nessa perspectiva, a gente tem uma série de instituições que elas precisam de recursos para se manter, né? Agora, a diferença máxima é que todo esse lucro, via de regra, ele não pode ser distribuído entre os sócios. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa instituição não existe para dar lucro. Ela existe para atender uma necessidade do público-alvo dela. Ok? Ok. Vamos lá. Já que a gente está falando sobre isso, a gente pode até antecipar uma discussão. É diferente de uma cooperativa. Tabuleiro tem uma cooperativa, né? Na verdade, eu acho que tem mais de uma. Mas o que é que uma cooperativa faz? Qual a diferença entre uma cooperativa e uma empresa? Fica a dúvida aí? Chego já nesse ponto. Vamos lá. Oi. Não, eu ia responder, mas pode prosseguir. Pode falar. Fale. Ah, esqueci, peraí. Era sobre uma cooperativa tem vários sócios e eles são praticamente os donos. Já uma empresa geralmente é menos. Eles podem ter até 200, 300, 1.000 sócios. Excelente resposta. Eu só faço uma ressalva a ela. Ela não praticamente os sócios são donos. Por definição, os sócios são donos. Os sócios são donos dos recursos de capital. O que é que acontece? Quando você faz uma empresa, via de regra, você tem um empresário ou um grupo de empresários. Esse grupo de pessoas, ou esse grupo de grupos, né, que a gente tem num conglomerado, essa situação, por exemplo, ele investe capital e assume o risco da finalidade econômica. Numa cooperativa, os próprios trabalhadores é que assumem esse risco. E os próprios trabalhadores são donos dos recursos que tem dentro dela. As máquinas, literalmente, pertencem aos sócios. Então, o lucro obtido com essas máquinas, por exemplo, né, estou dando um exemplo aqui de uma cooperativa que usa de máquinas, ele é distribuído entre os sócios. Isso não significa que uma cooperativa não pode ter funcionários. Uma cooperativa, via de regra, tem funcionários. A Unimed, pessoal, é uma cooperativa. Então, veja, perceba que essa discussão de organizações, ela tem muitas camadas, porque nem toda instituição que vende algo é empresa. Mas, necessariamente, toda empresa existe a partir da busca de lucros. O lucro é a finalidade máxima de uma instituição chamada de empresa. Mas outros tipos de instituição precisam de recursos, inclusive financeiros, para continuar existindo. Um exemplo prático é uma igreja. Uma igreja existe para dar lucro? Não. Uma igreja existe para atender a fé de um determinado público-alvo. Mas para ela continuar pagando água, pagando luz, pagando energia elétrica, ela vai precisar naturalmente de recursos. E esses recursos vêm de quê? Vêm dos fiéis. Do mesmo jeito uma ONG. Uma ONG, para ela, por exemplo, continuar o seu trabalho com animais, para ela comprar ração para os bichinhos de Deus, ela precisa de quê? De dinheiro. Então ela pode vender produtos, mas esses produtos são revertidos na finalidade da ONG. Então, essa conversa todinha, resumidamente, é para dizer o quê, gente? Empresa existe para dar dinheiro, certo? Isso não significa que a empresa é uma instituição malvada, perversa, que ela está aí para lascar todo mundo. Não. Quando a gente conversa sobre missão, visão e valores de uma empresa, a gente tem que lembrar que por trás de um CNPJ existe vários CPFs. Existe um ou vários CPFs. E esses CPFs vão se motivar mais, eles vão agir com muito mais ênfase e com muito mais senso de propósito a partir do momento que a atividade deles traz literalmente um benefício para o público-alvo, para a humanidade, para aquele setor, aquela área regional
que a empresa atua, certo? Ela tem um papel social, né? Isso, exatamente isso. Inclusive, quando a gente conversa sobre o Estado e o papel que ele tem de regulamentar essas instituições, a gente tem que se lembrar disso. A empresa existe com uma função social de movimentar a economia e, de certa forma, atender aquele público-alvo. Via de regra, uma empresa é registrada na Receita Federal. Ela tem um CNPJ. Esse CNPJ existe igualzinho ao nosso CPF, só que para a pessoa jurídica. É a partir desse CNPJ que a empresa abre uma conta corrente no banco, que a empresa, por exemplo, se legaliza na prefeitura, que a empresa, por exemplo, ela emite uma nota fiscal. Esse CNPJ é igualzinho ao nosso CPF. A gente só pode se dizer cidadão, formalmente falando, quando a gente tem documentos formais que garantem a nossa existência para o Estado. Do mesmo jeito a empresa. E eu digo isso, é importantíssimo a gente lembrar dessa questão, porque existe muita gente que vende produtos, mas não é legalizado quanto à Receita Federal. Existe gente que atua na informalidade. E aí, isso é certo ou errado, gente? O que vocês pensam sobre isso? Depende assim, tipo, do lucro. Tipo assim, se você faz artesanato, você não precisa de um CNPJ. Agora, se você vai vender alguma coisa, não é não? Legal isso aí que você falou, Leslie. Vamos lá. Veja, se eu vou te vender essa caneta, e eu não vivo de vender esse pincel, na verdade, perdão. Se eu vou te vender esse pincel e eu não vivo disso, isso aqui eu vou te vender porque estava sobrando na minha casa e você estava precisando, eu vou te vender. Eu preciso emitir uma nota fiscal para você? Não, precisa não. Por quê? Porque eu não vivo disso. Isso aqui é uma relação corriqueira e não habitual. Eu não faço isso toda semana, eu não faço isso diariamente. É diferente de você que vive daquela atividade. Eu digo você, né? Um exemplo prático, né? Um exemplo geral aí. A partir do momento que eu me legalizo, a partir do momento que eu tenho um CNPJ, eu tenho direito a, por exemplo, pleitear coisas no Estado. Eu posso, por exemplo, não me preocupar mais com fiscalizações. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine que eu começo a vender bolo. E aí eu estou vendendo bolo aqui na minha casa. Mas aí, um dos bolos que eu vendo lascou meu vizinho. Ele comeu e se deu mal. E aí, meu vizinho vai reclamar para quem? Se eu não sou empresa. Se eu não estou submetido a nenhuma norma sanitária. Se a prefeitura não me deu autorização para atuar, o meu vizinho vai reclamar com quem? Eu vendo bolo, comecei a viver dessa prática. E aí acontece de eu ter um acidente doméstico, um acidente até fazendo o meu próprio bolo, e aí eu não consigo mais fazer a minha atividade. E aí, o que é que eu faço? Me lasquei, me ferrei e pronto? Eu vou reclamar com o INSS como? Se eu não tinha sequer um registro disso. Como é que eu vou abrir uma conta no banco para pedir um financiamento, para aumentar o meu negócio? Como é que eu vou me aposentar se eu nunca registrei a minha atividade profissional? Se por acaso o meu vizinho entrar aqui e roubar meus equipamentos, e aí ele, de certa forma, prejudicar a minha atividade profissional, na hora de judicializar, eu vou ter o mesmo peso que uma empresa teria? Como é que eu vou vender, por exemplo, para órgãos públicos? Como é que eu vou concorrer a licitações se nenhum CNPJ eu tenho? Se formalmente para a Receita Federal eu nem existo? Isso te ajuda a pensar sobre isso, Leslie? Essa questão de formalização? A venda de artesanato, se você faz isso uma vez perdida, se é um hobby, tudo bem, tranquilo, mas saiba que você perde a oportunidade de todas essas coisas que eu acabei de elencar para vocês. O CNPJ faz a marca da legalidade. A partir da legalidade, uma série de portas se abrem. Claro que junto com o ônus vem o bônus. Perdão, junto com o bônus vem o ônus. E é claro que eu vou precisar pagar um pouco mais de impostos,
já que o Estado vai me dar um pouco mais de garantias. Eu vou estar, de certa forma, embaixo da sombra que o Estado faz. Respondi, Leslie? É por isso que Respondeu. muitas pessoas acabam. É por isso que muitas pessoas acabam desistindo de formular uma empresa, de criar esse CNPJ, por esse motivo, por falta de conhecimento. Só visa o que você vai pagar. Ah, porque eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, né? E acaba esquecendo, ou até mesmo nem sabendo, que também existe benefícios para quem tem um CNPJ, né? Quer dizer, eles são meio leigos nesse sentido. Eu acho que muita gente, pelo menos assim, na forma como eu vejo assim, muita gente acaba desistindo de fazer essa formalidade porque só pensa nos seus direitos, nos seus deveres. Só vê mesmo os deveres e não vê que você tem muitos direitos, né? Que eles, o CNPJ, a empresa, eles vão lhe garantir alguns direitos, né? Perfeito, exatamente. E outro ponto sobre isso, Mayara, hoje a gente tem uma certa flexibilização de uma série de atividades. O microempreendedor individual, ele te dá todos esses direitos que eu acabei de discutir com vocês por R$60. A verdade não é R$60 cravado, né? É 55 para R$60. E aí, pagando R$60 mensais, você vira um assegurado do INSS. Você pode pedir aposentadoria, você tem auxílio maternidade, auxílio doença e uma série de outros direitos que, como empregado, você teria. E aí, claro, gente, para o que você precisa para ser MEI? Entrar no site, se cadastrar, desenvolver sua atividade econômica. Você não pode ser MEI sem desenvolver atividade econômica, né? Porque aí já seria ilegal. Mas, assim, hoje é uma questão de você buscar informação. O MEI está aí para salvar uma série de pessoas que tinham medo de se formalizar. Eu digo a vocês, porque há pouco tempo atrás eu ajudei um primo meu nesse quesito, que ele desenvolve atividades de som. Em uma manhã, e eu digo uma manhã, estou falando de 2 horas, certo? Ele chegou aqui em casa de 9 horas da manhã, de 11 horas ele estava saindo da minha casa com o CNPJ dele. Pelo site, se você tiver todas as informações já organizadas, quais são as informações? Não é muita coisa não, pessoal. É onde a tua empresa vai atuar, é o ramo de atividades dela, são suas documentações pessoais. Você faz um cadastro no site do governo e você faz o seu CNPJ. Claro que um contador, naturalmente, ele tem um conhecimento a mais e ele pode te dar mais informações, por exemplo, sobre essas taxas, sobre os direitos. É claro que o contador tem um nível de profundidade nessas discussões, mas o MEI, ele tem justamente uma simplicidade que vocês, terminando essa aula, podem dar uma pesquisada sobre isso, e você mesmo que já desenvolve seu artesanato, por exemplo, pode fazer um MEI para você. Vocês entendem, gente, que não é tão complexo quanto parece? Vamos lá. A gente acabou antecipando algumas discussões, mas é importantíssimo que vocês compreendam essa marca da legalidade para que não fique nenhuma lacuna nesse quesito. Hoje, existem vários tipos de empresa. Do ponto de vista econômico, a gente pode falar no setor primário, secundário e terciário. O setor primário discute a obtenção dos seus recursos a partir de quê? A natureza dos seus recursos agrícolas, pesqueiros, pecuários. O setor primário, como o nome sugere, eles são aqueles recursos mais brutos, aquela coisa que você extrai diretamente da natureza. Diferente do secundário, em que você já tem um processamento desses itens. Você já pega aquela matéria-prima e beneficia ela de alguma forma. E aí, aqui eu estou falando o quê? Indústrias, construção civil, essa área mais de comercialização direta. Já o setor terciário, ele também lida com comercialização, mas essa comercialização ela é feita no nível mais elementar. Aqui eu estou falando de uma venda de caneta, de uma venda de artesanato, de uma venda de cachorro-quente, uma venda de bolo. Aqui eu estou falando da prestação de um serviço. Vou na sua casa e ajeito seu ar-condicionado. Eu vou na sua casa e faço uma faxina.
o setor de serviços é o terciário. Outra categorização sobre esse tema importante são sobre os tipos de empresa. Nós temos a empresa privada, que ela é mais comum, a empresa como a gente conhece, aquela que gera lucro. Mas aí você começa a engrossar o caldo no assunto quando você pensa em outros tipos de empresa. A empresa pública, por exemplo, que é aquela controlada pelo Estado. E aqui, veja, lembra que eu falei para vocês várias vezes que o Estado tem a função social de regular a nossa vivência? Isso significa dizer que uma empresa do Estado, ela não vai existir exclusivamente para dar lucro. Ela vai existir para exercer sua função social. É por isso, via de regra, que a Caixa Econômica, por exemplo, ela lida com atendimento de questões governamentais, que muitas vezes nem dão retorno financeiro como se espera, mas ainda assim a Caixa Econômica Federal faz. É por isso que os Correios são a única empresa que está em todas as cidades do Brasil, mesmo que, do ponto de vista econômico, talvez nem dê o retorno que outra empresa teria. Será que a Amazon iria entregar correspondências lá numa aldeia ribeirinha, no Amazonas, no Pará, no sertão do semiárido? Será que essas empresas teriam interesse nessas localizações? Então, assim, é muito importante que a gente não caia num discurso leviano de criticar por criticar essas instituições. Elas exercem um papel crucial na nossa vivência em coletivo, porque o Estado existe a partir de sua função social, que é direcionada a partir dessas empresas para que a população tenha os serviços como se espera e como gostaríamos que todos tivessem. Claro que existem problemas, isso não deve ser relativizado, mas é importante que a gente analise esse assunto com a profundidade que ele merece. Diferentemente do emprego... Oi, pode falar. No caso, o Correios, quer dizer, ele está em quase todas as cidades, né? Mas ele não tem nada a ver com prefeitura, não, né? Não, tem nada a ver com a prefeitura. Ele é do governo federal. Assim como o BNDES, por exemplo. Vamos pegar um exemplo prático aí da nossa cidade. Da onde que você teria uma empresa privada que ia criar o polo metal mecânico? Onde é que você teria uma empresa privada que ia criar uma estrada, uma BR, a BR, por exemplo, 116? Qual é a empresa que faria uma obra como essa? O Estado, ele tem um papel crucial em viabilizar essas infraestruturas. Então, a gente não pode cair na ladainha de liberalismo puro. Não funcionaria para o nosso país. E aqui não se trata de politizar a discussão. Se trata de a gente falar como as coisas são. E no Brasil, o liberalismo seria um absurdo sem tamanho. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, não demos as condições necessárias para uma competição igual entre todos. Então, é necessário que o Estado continue tutelando uma série dessas atividades. E essa tutela, ela é relativizada em algumas situações em que essa discussão de lucros, ela é compartilhada entre o privado e o público. Por exemplo, na Petrobras, por exemplo, no Banco do Brasil, que são empresas que existem em função de dar lucro, mas que o Estado lucra com isso também. O Estado tem sua parcela. O Estado lucra com a Petrobras, o Estado lucra com o Banco do Brasil, o Estado lucra com essas instituições que são empresas mistas. Quer falar? Que é a mesma coisa de sociedade anônima, né? Na verdade, quando você fala sobre sociedade anônima, você está adicionando uma camada mais profunda ainda nessa discussão. Porque a sociedade anônima, ela é feita pelos investidores que eles injetam capital em uma instituição. Mas, assim, a gente vai falar com mais profundidade sobre isso na aula que vem, certo, Edivelto? Mas, só para não te deixar sem nenhum pensamento sobre isso, a Petrobras e o Banco do Brasil são sociedades anônimas. Essas sociedades anônimas permitem que você ou eu, por exemplo,
a partir de R$21, eu olhei ontem quanto é que está uma ação da Petrobras, você com R$21 vira sócio da Petrobras. Olha aí que interessante. R$21. É o preço de uma ação hoje da Petrobras. Oi? Eu vi, mas não investi. E essa discussão de investimentos ela é um pouco mais profunda, né? Eu recomendo que antes de entrar nesse mercado, a pessoa tenha um sangue frio e conhecimento mais aprofundado. Mas, enfim, deixa eu avançar, porque senão a gente não termina hoje. Cooperativas, gente, já falei sobre elas, né? O que é que elas são? O capital pertence aos trabalhadores. Aí, em Tabuleiro do Norte, a gente tem a Cooperativa Agropastoril. Alguém conhece essa instituição? Ninguém conhece a Cootable? Eu não. Eu conheço. Sim, lá na cooperativa, a Cotab. O que é que ela faz, Lildeane? No momento, No momento não faz nada. Não, mas antigamente acho que tinha alguma coisa produção. antigamente era algodão, quando os produtores aqui tinham muito algodão Teve de na pimenta região. também, há muito tempo atrás, eu Tinha o lembro. quê, Lil? De pimenta. Não, mas o foco deles era algodão. Tinha mais de 2.000 sócios aquela cooperativa. Era verdade. Liliana, na realidade, era feijão, arroz e algodão. A Uhum. mulher eu achei que tinha pimenta pelo meio. Massa, massa. Mas assim, o que é que essa instituição, o que é que essa organização tem de diferente? Ela, tudo que ela produzia, necessariamente, aí eu não vou falar do que acontecia na prática, porque eu não conheço, mas pela legislação, os lucros têm que ser distribuídos entre os trabalhadores. O capital, as máquinas, o terreno, tudo pertencia aos trabalhadores. Não necessariamente isso era dividido em partes iguais, certo, gente? Isso aí é outra discussão. Mas o fato é que uma cooperativa, por definição, ela não tem um dono. Todos os sócios são donos dela. Professor, você está me dizendo que a minha prima, que é enfermeira da Unimed, ela é dona da Unimed também? Ela é sócio? Não. Lembre que eu falei que uma cooperativa pode ter funcionários. Do mesmo jeito que uma ONG pode ter um funcionário. Então, veja, não vamos misturar os assuntos. Uma coisa são os empresários, uma coisa são os gestores, os administradores daquela organização. Quando você está falando do dono de uma empresa, ele é um empresário. E o empresário, segundo nossa legislação, ele é o quê? É quem profissionalmente exerce uma atividade econômica que faz a produção ou circulação de bens ou serviços. É o que a nossa legislação fala. Então, pela nossa legislação, a tua prima que vende artesanato e ela é declarado MEI, ela tem um CNPJ, ou seja, se ela tem a chancela estatal, se ela é oficial, ela é uma empresária sim. Empresário não é quem tem muito dinheiro, o danadão que está lá na sua empresa. Empresário é quem produz ou circula bens ou serviços. Acabou. Tem CNPJ, é o dono daquela empresa, então é um empresário. E aí, gente, vamos falar mais por que as empresas são importantes? O que é que elas fazem? Elas movimentam a nossa economia. Olha essa imagem aí. A partir da extração, os produtos são beneficiados a vamos dizer assim, um processamento deles. Eles são comercializados dentro de instituições e elas empregam, elas fazem economia por meio de empregados e empregadores com que essas pessoas consigam tirar o seu sustento. E esse sustento também vai para fornecedores, em que eles trocam os produtos. Sem empresas que compram, os fornecedores, como é que eles vão continuar de pé? E a quem os clientes vão comprar se não tiver ninguém vendendo? Quem vai pagar impostos para o governo se você não tiver funcionários empregados que vão conseguir pagar os seus impostos? Se você não tiver empresários que vão pagar os impostos e financiar a máquina estatal? E como a comunidade vai se organizar
para, de fato, ter o seu ambiente afetado, isso faz parte. Claro que eu não estou aqui passando a mão em atividades erradas, em, vamos dizer assim, exageros que acontecem quanto ao uso desses recursos. A gente, acho que foi antes de ontem, que foi o Dia da Terra, né? E é um dia interessante para a gente pensar em como estamos cuidando do nosso meio ambiente. Mas, alheio a isso, é fato que essas empresas não existem exclusivamente para explorar esses recursos. Eles não só empregam e fazem com que a economia gire, mas eles também têm um impacto positivo em determinadas situações. Então, a comunidade local, que ela é beneficiada não só com os empregos, mas por algumas ações que são feitas por algumas empresas no sentido positivo. E aí, gente, vocês vão pensar sobre todas essas coisas que a gente está falando para não só fazer o trabalho, mas para responder a pergunta que eu fiz, viu, sobre o que é uma empresa. Gente, quem é que não pode ser empresário? Quem? As pessoas incapazes. Os incapazes civilmente são aqueles menores de 18, são aquelas pessoas que têm algum laudo específico caracterizando eles como ébrios, como viciados, e alguma questão que limite, de fato, civilmente a capacidade da pessoa. E aí, isso pode acontecer por meio de doenças, por meio dos pródigos, né? São aquelas pessoas que, por alguma limitação psíquica, eles estão temporária ou permanentemente incapazes de exercer os seus direitos civis. Quem mais não pode ser empresário? Existem os impedidos. Aqui eu estou falando de funcionários públicos. Quer dizer que servidor público não pode ter empresa? Ele não pode ser o dono da empresa, mas ele pode ter cota naquela empresa. Ele pode ser um dos donos. Quem é que não pode ser empresário também? Aquelas pessoas que usaram de má fé em negócios anteriores, estão falidos ou não reabilitados. Falidos não reabilitados, no caso, né? Isso daí é uma caracterização jurídica específica para falar sobre as pessoas que estão com limitações quanto ao próprio CNPJ. Militares também não podem ser empresa, não podem ser empresários, perdão, eles podem fazer parte de empresas, né? Há pessoas que estão penalmente proibidas disso, juízes, membros do Ministério Público, alguns devedores de INSS, os nossos parlamentares, né? Essas são as pessoas que legalmente não podem ser empresários. E aí, gente? Samuel, negativados também correm o risco de ser negado, né? O CNPJ. Negativados em nível de Serasa? Ou em nível INSS? Que nível de negativado você está falando? CNPJ. CNPJ não, é Serasa. Serasa, ele é um pouco... Não necessariamente, viu? Não necessariamente você vai ter a sua possibilidade de ser MEI, por exemplo, ou alguma outra caracterização empresarial negada. Não necessariamente por causa disso. Mas, assim, para eu te responder com mais firmeza, se você pudesse me passar agora ou em outro momento o caso concreto, talvez eu consiga. Mas em nível de Serasa, não necessariamente. Samuel, Oi. eu tenho que abrir um CNPJ para cada empresa que eu tiver, né? Tipo assim. Eu posso ter mais de uma, de fato, sim. Inclusive, Leslie, porque quando eu vou abrir meu CNPJ, eu tenho que dizer o meu ramo de atividades. Eu não posso, num CNPJ só, vender bugre e lápis. O que tem a ver uma coisa com a outra? A não ser que eu tenha previsto no meu rol de atividades quais são as coisas que eu comercializo. E aí lá eu posso, por exemplo, colocar ramos um pouco distintos, né? Tem a empresa de um colega meu que eu brinco com ele, que ele vende do foguete ao alfinete. Mas ele paga uma carga tributária bem mais alta por causa disso, certo? Essas caracterizações. Americanas e a Havan, né? Nessa época de pandemia. Como é, velho? O exemplo disso é a Lojas Americanas e aquela Havan, né, do velho. O velho da Havan, essas empresas aí, lava burra nesse sentido.
Mas aí o porte delas é maior, né? Elas aguentam uma carga tributária mais robusta, né? Mas, assim, na verdade, depende muito do porte da empresa, sabe? Eu tenho um colega meu que ele tem uma empresa que os ramos são bem, bem, bem diferentes mesmo. E a carga tributária, ele conseguiu caracterizar a empresa dele no Simples, que é uma caracterização tributária um pouco mais simplificada. Professor, como é que faz isso? Contador. A nossa competência técnica, ela não nos dá, vamos dizer assim, nem a permissão de abrir uma empresa como essa sozinha. O que a gente tem é o conhecimento de ter noções nesse sentido, né? E aí é importante, claro, além de você consultar um contador, que você estude um pouco sobre isso, para também não meter os pés pelas mãos e aceitar feito amém qualquer coisa que ele te orientar, né? É importantíssimo que você, administrador, conheça um pouco sobre essa questão dos impostos. Mas, via de regra, o profissional que vai te ajudar com mais ênfase é o contador. Inclusive, abrindo seu CNPJ, e é um processo nem tão demorado. Ele vai na junta comercial, dependendo do escritório de contabilidade, talvez ele te ajude até com as regulamentações quanto à prefeitura, né? Mas, via de regra, gente, para formalizar uma empresa, você vai fazer uma consulta na junta comercial, se aquele nome já está sendo utilizado, se tem algum impedimento com aquele nome. E aí você vai, a partir dessa consulta, você vai fazer um contrato social. Esse contrato social, ele tem que ter a assinatura de um advogado ou de um contador. Dependendo da tua natureza empresarial, se você vai ser uma EI, um EIRELI, se vai ser uma sociedade profissional, enfim, dependendo do tipo de empresa que você vai ter, vai precisar de uma coisa a mais. Mas o rito geral é junta comercial, prefeitura e, assim, na prefeitura você vai discutir o alvará de funcionamento. Talvez você precise de algum aval da vigilância sanitária. Talvez você precise de algum aval na junta comercial do Estado indular. Mas, em geral, o próprio contador vai conseguir te orientar nesse quesito. Depois de vencido esse rito, prefeitura, junta comercial, Receita Federal, você vai precisar se cadastrar no INSS. E aí esse cadastro, ele também é feito por meio de um contador, e ele vai emitir um documento garantindo que você existe e pode empregar pessoas, certo? Então, assim, naturalmente, você vai precisar, recapitulando, certo? Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura e INSS. Dependendo do tipo de instituição que você está trabalhando, se você vai fazer uma coisa que lida com alimentação, aí certamente você vai precisar de algum aval da vigilância sanitária. Se você vai fazer um empreendimento um pouco maior e vai ter muito atendimento ao público, necessariamente você tem que ter um aval do Corpo de Bombeiros. Então, assim, o tipo de burocracia que você vai precisar vencer depende 100% do tipo de empresa que você vai fazer. Tá claro isso, pessoal? Não tá não, porque depende muito da empresa, né? O que eu quero que vocês compreendam dessa fala é que, via de regra, você, para se legalizar enquanto empresa, você vai ter alguns trabalhos a mais. Se você for MEI, como eu falei para vocês agora há pouco, você tem essas discussões um pouco mais relativizadas, né? Um exemplo, esse meu primo que eu ajudei a fazer a empresa dele, depois que ele saiu da minha casa às 11 da manhã com o CNPJ dele, ele foi ao banco. E lá no banco, ele já deu entrada na documentação para pedir uma conta corrente. Essa conta corrente demorou 30 dias para ser aberta, mas foi só o trâmite do banco. O banco lá demorou muito mesmo. No dia seguinte, ele já foi na prefeitura. Lá na prefeitura, ele conseguiu o alvará de funcionamento. Então, assim, em 2 dias, um dia na minha casa, o dia seguinte, ele foi na prefeitura. Se ele tivesse chegado mais cedo na minha casa, talvez ele tivesse ido na prefeitura e no banco no mesmo dia. Mas o MEI, pessoal, é muito mais
simplificado o rito para você começar as atividades. E aí, sendo MEI, você emite CNPJ, você tem o resguardo da receita do INSS, né, a Previdência Social. Então, assim, é um tipo de atividade que, a depender da tua realidade, eu recomendo absurdamente que você invista nisso, certo? Mas... Você pode ser MEI e trabalhar com carteira assinada em outra empresa? Sim, sim. Agora, dependendo, você só vai ter uma certa dificuldade em questão de horários, né? Mas aí, se o MEI for uma atividade que não te atrapalhe nesse quesito, fica tranquilo. Não tem nenhum problema quanto ao teu registro de INSS, não. Agora, o que é que pode acontecer? E eu conheço gente que faz isso. Isso, além de antiético, é ilegal, certo, gente? Eu conheço pessoas que começaram a fazer MEI, inclusive, foi até a primeira coisa que eu perguntei a esse meu primo que eu comentei para vocês, se ele estava com essa pegada. Conheço gente que paga o MEI só para estar lá e contar como aposentadoria, mas não vende nada, não presta nada de serviço, não comercializa nada, só para ficar lá. E isso, gente, além de antiético, é ilegal, certo? Essas pessoas podem ter muitos problemas com isso. Não recomendo essa prática. Ok? Aqui, gente, é a discussão que eu acabei de falar com vocês, né? São os órgãos que você vai precisar ter contato com eles para formalizar e legalizar a sua empresa, certo? Receita Federal, JUSESP, né, que é a Junta Comercial do Ceará, o INSS, no último momento, né, que é para garantir que você vai poder empregar, Secretaria da Fazenda, a depender do teu ramo de atividades. De fato, os outros tipos de empresas, sem ser o MEI, eles têm uma certa burocracia a mais para serem vencidos. Mas não é absurdo também não, certo? Um contador vai orientar vocês mais e melhor sobre isso. Ok, gente? Acho que por hoje a gente podia até encerrar, né? Samuel, sim, a respeito. Pessoal, oi. Fechei a tela sem querer, olha. Você tá querendo ir embora primeiro que nós.